bem-vindos ao Imersão Cripto. Esse é o primeiro evento do Money Times. Ele é feito em parceria com a Empiricus Research e com a BitGet. A gente vai hoje falar de tendências de mercado. Quem vai conduzir aqui a entrevista, toda o bate-papo com vocês, é o Renan Souza, que é o editor do Crypto Times. Ele estará junto com o Walter Rebelo, que é o head de criptoativos da Empiricus Research, e com o Guilherme Prado, que é o diretor da BitGet no Brasil. Eu sou a Marina Gazzoni, sou diretor executivo do Money Times e do Seu Dinheiro, que são dois sites que pertencem aqui ao ecossistema da Empiricus e do BTG Pactual. Sejam muito bem-vindos, fiquem à vontade. Quem quiser levantar, pegar um pouquinho mais um pãozinho ali, um cafezinho. Obrigada. Boa, Marina. Bom, pessoal, muito bom dia a todos. Espero que vocês aproveitem esse evento, tanto quanto a gente trabalhou pesado para isso ser realizado. Aqui ao meu lado, como a Marina falou, temos o Walter, temos o Gui e temos eu para falar um pouco sobre esse mercado crescente de criptomoedas, de stablecoins especificamente. A gente vai ter esse primeiro bate-papo aqui para expor um pouco do que a gente entende que são oportunidades nesse setor, não só de investimento também, mas falar um pouco de tecnologia, falar de uma maneira um pouco principiológica também, que alguns talvez possam não conhecer tanto do mercado. A gente vai falar de oportunidades de investimento e, é claro, a gente vai ter a nossa sessão de perguntas e respostas para vocês também tirarem suas dúvidas, coisas que venham a aparecer. E lembrando, né, que esse vídeo está sendo transmitido pelo YouTube, né, vai ficar gravado no YouTube, então o pessoal que está assistindo de casa já deixa o like, compartilha e depois vocês também podem se ver lá mais tarde. E bom, por que a gente escolheu falar de stablecoins logo nesse nosso primeiro evento, né, pessoal? A gente está falando de um mercado de mais de 300 bilhões de dólares, que só o Tether, que é a principal stablecoin do mercado, tem sozinho 120 bilhões em títulos do Tesouro, em ativos correlatos. Então a gente está falando de um mercado que cresce e não para de crescer e que também gera muitas oportunidades, mas também gera uma certa incerteza, né? Lógico, a gente está falando de um mercado de dólar tokenizado, né? Qualquer um pode emitir o dólar através da blockchain, mas a gente também está falando que qualquer um pode emitir um dólar tokenizado através da blockchain. Então, como a gente vai olhar para um setor que qualquer um pode emitir uma moeda que vai ser negociada em rede e como fazer isso com segurança e também aproveitando as oportunidades desse mercado. Então, vamos começar aqui com o Walter. Walter, deixa eu fazer uma pergunta bem ampla para você primeiro, depois Gui pode complementar, por favor. Como é que o investidor vai investir, né? Como é que começa a investir numa moeda estável, sendo que justamente o mercado de criptomoedas é essa volatilidade toda que a gente quer aproveitar, né? Essa exponencialidade toda. Deixa eu passar o microfone para você. Boa, bom dia, pessoal. Muito obrigado ao Crypto Times aí pelo convite. É um prazer estar falando aqui com vocês. Algumas pessoas até conheço aí de outras oportunidades aí de encontros com empíricos. Sobre a sua pergunta, né, investir em moedas estáveis, assim, não é que você vai investir, né, você pode investir no dólar, né, é uma opção. A gente vai falar aqui um pouco dos casos de uso também das stablecoins. Mas do ponto de vista do investidor, né, eu acredito que tem gente aqui que investe em cripto, serve muito para você manter um caixa dolarizado, né? Então serve como uma diversificação, serve para você controlar a volatilidade do teu portfólio. E se você quiser se expor a essa tese, existem alguns cases dentro de DeFi que te possibilitam se expor mais diretamente a essa tecnologia. Você também tem a opção de comprar ações, né, que estão ligadas a esse nicho, como a Circle, que foi uma ação que entregou muito mais resultado do que muita cripto aí esse ciclo, e teve o IPO esse ano, né, deu mais de 8 vezes aí de retorno. Então é algo que a administração do governo americano está muito de olho. O Genius Act passou, né, que regula como as stablecoins devem ser emitidas, como que deve ser a custódia dos emissores. Então, esse mercado está ganhando cada vez mais corpo e tem uma estratégia, né, por detrás da aprovação e por trás do fomento dessa indústria, que é a criação de demanda para treasuries americanas, né? Como vocês sabem, ou devem ter visto aí, né, em jornais e tal, quem sabe até no Money Times, 36 trilhões de dívida, né? E essa dívida só vai continuar rolando. Só tem dois jeitos, né, de você escapar dela. Você rola ela, ou você produz muito mais do que você deve, ou você inflaciona, né? E muito provavelmente essa dívida vai ser só rolada, né? Como a gente vê
em todo o país que tem moedas fiduciárias. Então, aqui, para não entrar muito na tangente, acho que serve para esses dois intuitos aí primordiais, né? Um caixa, controlar a volatilidade de portfólio e, quem sabe, aí, quem quiser se expor ao dólar também é uma opção. Legal, é bom também, às vezes, pegar um momento do mercado ali, né, que está um pouco volátil demais, o investidor coloca um pouco em criptodólar e espera um pouco. Gui, o que você acha que o investidor pode fazer com stablecoins? Olá, bom dia. Muito obrigado pela oportunidade também. Prazer sempre estar aqui. Bom, eu acredito que stablecoin foi um erro que deu certo. Por quê? Porque uma vez eu estava ouvindo um podcast, inclusive, do Paulo, que é o fundador da Tether Holding, e ele fala que a stablecoin ela foi criada justamente para balizar o mercado. Imagina que naquela época a gente tinha... as pessoas começaram a fazer trade do Bitcoin e elas queriam investir em outra criptomoeda, vamos dizer, como é que chama? O Ethereum. E como que você balizava os seus ganhos. Então, justamente, foi uma forma onde as corretoras utilizam para equalizar. Só que, no meu ponto de vista, stablecoin vai muito mais do que isso, ela é muito mais além do que isso, porque ela tem uma aplicabilidade multifacetada. Em países subdesenvolvidos, principalmente no Cone Sul, a gente tem um problema muito grande chamado inflação. Então, países como Argentina, Turquia, Brasil até de uma certa forma, Venezuela, você vê uma adoção da stablecoin, ou vamos dizer assim, foi-se criada uma forma de internacionalizar ou de exportar o uso do dólar através de uma stablecoin. Então, de uma certa forma, ele é utilizado também, agora se fala muito sobre remessas, então o uso institucional, de uma certa forma também o controle da inflação, né? Você tem um real, você tem um peso argentino, você tem um peso mexicano ou um peso venezuelano, ou que seja, a moeda, então você se garante com aquele dinheiro. Na Argentina o uso é muito mais comum do que até no Brasil, porque eles vivem uma hiperinflação. Então, o uso institucional quanto o uso do varejo, ele tem ali as suas peculiaridades, mas a gente está falando da mesma coisa. Legal. E é bom lembrar também, né, Gui e Walter, que diferente do Brasil, né, lá fora essa troca de dinheiro, tanto no varejo quanto no atacado, ela não é tão rápida quanto aqui, né? Que a gente tem TED, DOC, Pix, já tem o real, entre muitas aspas, digitalizado, e lá fora é muito comum papel moeda ou transações em cheque, né? É uma coisa que não faz tanto sentido, às vezes, para nós aqui, mas lá para fora, às vezes, é uma solução muito genial, né? Mas a gente continua falando de uma moeda que é estável, né? Que não vai se valorizar com o tempo da mesma forma que o Bitcoin, que o Ethereum e outras criptomoedas, né? Então, Gui, aproveitando que o microfone está contigo, quais são as formas de conseguir uma rentabilidade através de stablecoins? Assim, a gente tem staking, a gente estava falando antes aqui do café da manhã, a gente tem staking, a gente tem formas de você emprestar a liquidez para o mercado através de protocolos de DeFi. Você consegue explicar um pouco como dar uma rentabilidade para essa moeda parada? Claro. Bom, imagina aqui que você está com $1, né, e você está com um dólar tokenizado, vamos chamar dessa maneira, e você também quer rentabilizar em cima dele, né? Então, como o Walter havia dito, é o maior exportador, o maior consumidor, vamos dizer assim, do título americano. Top 10. Top 10, exato, está ali só a Tether, eu acho que é o 7º. Então, você consegue hoje, você tem diversos tipos de stablecoins. Então você tem as stablecoins que têm tesourarias próprias, né, como MakerDAO, não lembro a stablecoin deles agora de cabeça. Eles trocaram, né? O Sky, né? Era DAI, agora virou DAI, isso. USD.
Era a DAI. Depois vocês buscam ali letrinhas. a sopinha de letrinhas aí, mas eu lembro que era amarelinho, né? Era o DAI. Você tem a stablecoin onde a rentabilidade maior ela fica para a empresa que emite essa stablecoin, que é justamente a Circle ou a Tether. Então, vamos dizer assim, a forma mais fácil de se ganhar dinheiro, né? É você colocar os dólares para render e passar o token um para um, né? Mas essas empresas também, elas, vamos dizer, te dão uma porcentagem, de uma certa forma, quando você está numa corretora como a BitGet, ou você tem também aquelas as yield stablecoins, que justamente ela repassa uma grande porcentagem desse yield, né, desse rendimento para o usuário, que é, vamos dizer assim, é uma forma um pouco mais, vamos dizer, transparente, mas nós temos um problema aqui, que é a distribuição. Quem chega primeiro, obviamente, domina o mercado. Então, a Tether hoje, ela é, vamos dizer assim, a dominação, ela domina o mercado. Obviamente que a gente tem Circle também, que é muito relevante, listado em bolsa e tudo mais, que vem trabalhando para ganhar esse mercado, mas é muito difícil. Uhum. Não, legal. E passando a palavra para você, Walter, a gente falou aqui, né, que o Tether é um dos maiores consumidores de títulos do Tesouro norte-americano, né? Então a gente está falando de um ponto de conexão entre o mercado financeiro tradicional e o mercado de criptomoedas, né? Mas também, agora dando uma de jornalista chato aqui, isso também abre um ponto de risco para o sistema financeiro tradicional, né? Como é que você enxerga a stablecoin como um ponto de conexão assim, entre o mercado cripto e o mercado financeiro tradicional, e se isso traz algum risco sistêmico para as finanças tradicionais através dos títulos do Tesouro norte-americano, que são aí os mais consumidos do mundo? Cara, o Tether FUD, né, que é esse medo da Tether não conseguir honrar com saque de dólar, eu acho que é um medo, por isso que o nome FUD, né, um termo da internet, né, Fear, Uncertainty and Doubt, medo, incerteza e dúvida. Eu acho que ele já foi desbancado, né, porque a própria Tether já foi auditada pelas maiores auditorias do mundo. E, cara, assim, se eles tiverem emitido mais dólar do que eles realmente têm, isso aí seria um desastre completo para a indústria. Eu acho que esse não é o caso, porque a margem dos caras é muito grande. Você tem 100 empregados que faturam mais do que o Goldman Sachs. A estratégia dos caras é simples. Eles chegaram primeiro no mercado, começaram a tokenizar o dólar, agindo ali em zonas cinzentas regulatórias. E agora que eles fizeram essa margem, esse caixa gigantesco, que, diga-se de passagem, continua rendendo, eles não distribuem esses yields para o usuário final, como outras stablecoins fazem, eles têm comprado empresas e construído mecanismos para a utilização do próprio Tether, seja na África, seja na Ásia. Ou seja, os caras têm essa mentalidade global e agora estão perto do cara que basicamente está influenciando o mercado profundamente, que é o presidente Donald Trump, seja né, tem aspectos bons e aspectos ruins nisso, né, como tudo. Agora, assim, de risco, eu acho que cria mais oportunidades do que risco. O que é da natureza do mercado financeiro, né, esse negócio de alavancagem, e o que cripto permite é uma maior mobilidade de capital, uma maior mobilidade colateral. Como assim? Pô, eu agora tenho $1, se eu quiser eu posso emprestar para algum de vocês aqui na mesa, né, indiretamente, através de um protocolo, e gerar 5% em cima desse dólar, né? Então, é super fácil de você, né, plugar ali um tokenzinho de dólar num projeto e você ter dólar mais 15, dólar mais 2. Aí depende de como que esse rendimento ele é obtido, né? Porque você está provendo capital para algum tipo de operação financeira, você pode examinar que operação é essa, porque é código aberto. Mas assim, eu acho que abre muito mais oportunidades, né? Porque quando que você tem quebradeira? Quando você não tem liquidez. E agora que você tem um mecanismo de transmitir dinheiro através da internet com custo barato, putz, eu acho que cria muito mais oportunidade que risco. Não, legal, Walter. E pegando isso que você falou, a gente falou muito do Tether aqui, né, que é a principal stablecoin, mas
muita gente pode emitir, tem o USDC, tem a própria DAI, outras stablecoins e também um mercado crescente de outros emissores de stablecoins. E aí, lógico, como você falou, esses yields, né, esses pagamentos de juros tendem a ser maiores, né, porque ele tem que atrair o investidor. Falando aqui, só para nossa pequena turma aqui, né, como é que dá para se precaver na hora de comprar uma stablecoin? O que você tem que olhar para falar, não, isso aqui tá bom demais para ser verdade? Como é que dá para se prevenir de uma coisa que seja bom demais para ser verdade? É que assim, stablecoin você não vai ter tanto isso, porque você provavelmente vai usar aquele par que é mais líquido, né? Então o SDT que vai ter par com tudo, né? Então, pô, o maior caso de uso de cripto é trading. Então, pô, trocar meus Bitcoin, qualquer moeda você vai ter um par de USDT. Se não tiver, você vai ter um par indireto, né? Logo um passo depois, um passo antes, né? Meio que o USDT é a espinha dorsal desse... Diria que sim, né? Porque é o que tem maior liquidez. Legal. Agora, assim, se você vai, sei lá, colocar num pool, né? Que basicamente eu vou emprestar meu dinheiro para alguém que vai fazer alguma outra operação. Aí você tem que olhar, né, o que é essa operação, quem é o provedor, né, e aí é mais fácil você olhar para um sitezinho que fica mais tangível aqui. Parece que o que eu estou falando é meio abstrato, né, para quem nunca olhou um protocolo tipo Morpho, tipo Aave. Então eu diria que é mais isso, né? Olha para onde você está colocando o seu dinheiro. Agora, tem outras stablecoins que, beleza, elas, né, são de projetos menores, ela tem uma proposta diferente, ela tem um lastro diferente, então é interessante você saber dessas diferenças. Mas para quem não quer complicação, cara, Tether e Circle não tem BO. Melhor não sair do arroz e feijão, né? Gui, a mesma pergunta para você. Como é que dá para... o microfone? Como é que dá para o investidor querer aproveitar esse mercado de dólar tokenizado, ainda assim aproveitar, né, as oportunidades que existem, mas com a segurança? Tá, eu acho que como alguns mercados, o mercado de cripto ele tem memória curta. Por que eu digo isso? Eu não sei se alguém aqui foi investidor de Terra Luna. Né? Terra Luna era um ecossistema que tinha uma stablecoin que, assim, o santo tinha que desconfiar, cara, porque era 20%, se eu não me engano. Era muito alto o yield que eles pagavam. E, obviamente, teve muita gente que acreditou e, obviamente, era uma fraude. Infelizmente, muita gente perdeu dinheiro. Ao mesmo tempo, da mesma maneira que você tem aqui, vamos dizer, você tem se eu fosse comparar aqui, fazer um terno, você tem um one size fits all. Você tem aqui um terno, você comprou de uma marca, todo mundo utiliza, todo mundo na Faria Lima usando terno azul, vou colocar dessa maneira. E depois disso, que vamos dizer, se popularizou o terno azul, as pessoas começaram a perceber, bom, eu quero um terno azul listrado. Porque eu acho mais bonito, ou porque eu quero me diferenciar, ou por algum outro motivo. Então aí que surge também não só apenas essa oportunidade que o Walter havia dito de utilizar os protocolos para gerar yield, né, como empréstimos que são um pouquinho mais complexos, mas também, vamos dizer assim, oportunidades para o próprio mercado criar casos de uso específicos. E aí, quando eu digo isso, o grande problema no mercado cripto, obviamente, sim, a liquidez, mas também, vamos dizer assim, você conseguir passar de uma chain para outra. Então, você fazer essa liquidação, né? E existe uma empresa, depois vocês buscam, chama M0. O que é essa M0? Ela basicamente, ela falou assim, bom, já que agora a moda é stablecoin, eu vou ajudar grandes indústrias a criar a sua própria stablecoin. Então, o Walmart vai poder criar a sua, sei lá, o C&A. Por quê? Porque a tese deles é o seguinte, essas empresas elas não vão querer soltar a caixa na rua. Elas têm o ecossistema delas, têm o uso de caso delas, elas têm a tesouraria delas, por que eu vou fazer isso e passar para a Tether? Então aí cria-se narrativas e uma guerra, vamos dizer assim,
pelo usuário, não só pelo usuário, mas também, propriamente dito, pela liquidez daquela moeda. Não existe certo e errado aqui, é uma tendência. No meu ponto de vista, o stablecoin não é quando, não é se, mas quando. Então, essa conexão entre o TradeFi e cripto está mais que evidente, principalmente agora depois de Genius Act. E é bacana, né? Porque o próprio Genius Act já dá uma limitada nesses emissores de varejo, assim, né? E é muito curioso, Gui, porque a gente também tem casos de uso de usos institucionais, né? Como você falou, de stablecoins. Então nem toda stablecoin o investidor do varejo aqui como nós vai conseguir comprar, porque ela está sendo usada para, por exemplo, liquidar contratos, fazer negociações internacionais, enfim. E puxando um ponto aqui, né? A gente tem também o desenvolvimento, né, uma coisa que ficou muito popular do real digital, né, do Drex, ou a CBDC brasileira, que começou como uma criptomoeda de banco central, depois virou um ecossistema, aí saiu do blockchain, né. Então eu queria que você falasse um pouco, depois passasse para o Walter também comentar. A gente tem que se preocupar, um dos grandes problemas, né, que vem sendo levantado é essa questão da segurança em relação às CBDCs, né? Em relação à hipervigilância do governo e tal. Como é que você encara, primeiro, o Drex, né, nesse contexto todo, e essa questão da hipervigilância governamental sobre os investimentos, sobre as negociações e tal? Qual é o tamanho da indústria informal? Como que você vai ter uma hipervigilância numa indústria ou num país onde você tem uma carga tributária exorbitante, agora ainda mais, né, se falando de reforma tributária, está todo mundo preocupado, cabelo em pé. Então, como que você vai fazer isso? Eu acho que antes da gente falar de hipersegurança, de troca de informação e tudo mais, a gente tem uma narrativa um pouco mais primordial aqui. Porque, bom, todo mundo faz Pix aqui. Receita Federal está cada vez mais cruzando a informação. Então isso eu já não tenho nenhum problema, que todo mundo, quer dizer, o governo já sabe, vamos dizer assim, quantos cabelos tem na sua cabeça, né? Então eu acho que a questão aqui é mais o sentido de, tipo assim, como que a gente vai lidar com a informalidade com uma indústria informal tão grande. Entendi. Walter, eu queria ouvir um pouco da sua opinião sobre Drex, CBDCs, e também talvez pincelar um pouco quais são as principais diferenças entre CBDCs e stablecoins, assim. Acho que para todos nós aqui ficarmos na mesma página, todo mundo entender certinho a diferença entre uma e outra. Stablecoins vêm em alguns sabores, né, digamos assim. Os Estados Unidos ele optou o sabor do livre mercado. Então, empresas, se tiverem de acordo com o Genius Act, podem emitir uma stablecoin que vai rodar lá dentro dos Estados Unidos. China optou pelo outro espectro. É uma CBDC que está dentro de um sistema próprio. É blockchain, não é blockchain? Não importa. A graça não é blockchain. É o fato de que o sistema é distribuído entre vários nós. E o da China não, né? Então, isso possibilita a nação virar um panóptico. O que é um panóptico? Você é observado de todos os ângulos, todas as maneiras, e você é conduzido a um fim que é posto por uma entidade superior, vulgo governo. Então, se você tem algum tipo de infração, você não pode usar esse dinheiro aqui para pegar um trem para ir para uma outra cidade. Coisas do tipo. Esse é o segundo sabor, né, de CBDC. E também tem digamos assim, o sabor Drex, né, que até onde eu vi, eu acho que estava sendo até descontinuado o projeto, que ia ser simplesmente usado por bancos, né, como uma maneira de você mover colateral de uma forma mais barata e uma forma mais ágil. Então são esses os três sabores. Eu acredito que o que vai ganhar é o de livre mercado, né, porque é competição. Quando você tem competição, o usuário final ele termina indo para lá. Então, o que está sendo discutido, inclusive agora, né, em Washington, lá nos Estados Unidos, estão tentando reverter uma cláusula que tem no Genius Act, que inclusive foi, quem lutou por isso foi o lobby bancário, né, os bancos regionais menores. Vocês não podem distribuir yield, você é emissor de stablecoin, porque aí tira vantagem da minha conta corrente que eu não te pago nada. Né? Então,
Isso, do ponto de vista dos bancos, faz sentido, beleza, porque isso mitiga a criação de crédito, né? É assim que banco provê crédito. Tenho dinheiro na conta bancária, agora eu consigo emprestar e ganho no spread. Então, vamos ver. Eu acho que a indústria bancária ela consegue atrasar esse processo, mas eu acho que impedir, eu acho que não vai. A gente tem inúmeros exemplos históricos de que não tem como você lutar contra a tecnologia. E se você lutar contra a tecnologia, o teu inimigo, o teu adversário, o teu oponente vai adotar essa estratégia e vai sair na tua frente. É simples teoria de jogos. Legal, bacana. E Walter, aproveitando que o microfone está na sua mão, né? A gente está aqui num painel sobre stablecoins, mas o pessoal geralmente tem muita curiosidade, né, para saber de outros projetos, né, outras criptomoedas aí que podem vir a garantir um retorno maior do que o yield, maior do que outros investimentos e tal. Mas ainda mantendo o pezinho na parte principal, eu queria saber como é que o crescimento das stablecoins vai ajudar a influenciar o mercado e, né, se você conseguir dar um panorama relativamente rápido, quais criptomoedas devem se valorizar com o crescimento do mercado de stablecoins, agora que a gente tem o Genius Act lá nos Estados Unidos, o MiCA, né, a regulação lá na zona do euro, na União Europeia, e aqui no Brasil também, né, a gente está caminhando para ter uma regulação mais específica sobre stablecoins. Dentro desse cenário, as stablecoins só devem crescer, né? O mercado cripto só deve crescer. Então, quais criptos devem captar mais desse valor das stablecoins? Cara, um dado legal que eu estava vendo, que foi pela A16Z, né, que é um grande fundo de venture capital, publicou, tá tendo uma descorrelação entre o volume de trading e o aumento de tamanho de mercado das stablecoins. O que isso me diz? Que ela não está sendo só usada para o trade, ela está sendo usada para outros fins. Isso é um sinal de maturação. E aí a sua pergunta, que projetos específicos dentro de cripto se beneficiam disso? Número 1, o que está sendo acumulado agora pelos institucionais em primeira instância? Plataforma de contrato inteligente, primordialmente Ethereum, depois Solana. Depois, e Bitcoin como essa ideia de reserva de valor, mas ao mesmo tempo um ativo de growth, né? Então, à medida que você tem o dólar tokenizado, o cara vai querer um yield em cima disso, o cara vai querer uma vantagem, né? Porque senão é só uma conta corrente com algumas vantagens a mais que eu consigo mandar para qualquer lugar barato. Então, eu acho que o próximo passo, depois que você tem o dólar tokenizado e a indústria indo para esse caminho, né, de pagamentos através de stablecoins, é DeFi. Então, projetos que... Finanças descentralizadas, né? Finanças descentralizadas. Legal. E aí tem alguns casos dentro de DeFi que operam diretamente nesse nicho de stablecoins, como Aave, como Sky, que antes era Maker, como Athena, que tem um produto específico para stablecoin, que eu acho muito legal. Então, são algumas das opções que você tem. Legal. Gui, mesma pergunta para você. Crescimento do mercado de stablecoins, quais são as criptomoedas, ou mesmo setores, né? O Walter falou de DeFi, que devem se valorizar e captar o valor desse mercado? Bom, eu vou puxar para o meu lado agora. Vamos lá. Quando você olha o mercado de cripto, desde a sua incepção, o produto mais maduro, ou que tem o melhor uso de caso, é o trade. Então, quando você olha o crescimento das exchanges globais nos últimos anos, você vê que eles têm o produto mais maturado em cripto, né? Então, o que é isso? Você utiliza da volatilidade para você ganhar um dinheiro, vamos dizer assim, né? Trade normal, é o que eu estou dizendo. Obviamente, com o crescimento das finanças descentralizadas, propriamente dito, existe então uma narrativa de criar exchanges de contratos futuros descentralizadas. Uhum. Então, quando você olha Hyperliquid, o cara conseguiu trazer liquidez para uma exchange descentralizada de uma forma que ninguém havia visto. Eu vi com os meus próprios olhos pessoas ficando multimilionárias, farmando, que a gente chama, né, os pontos que viraram tokens dessa corretora. Então, o que eu quero dizer com isso? A pessoa utilizava a corretora, ela ganhava, existe uma gamificação, ela ganhava uns pontos. Com isso, esses pontos viraram tokens e se foi feito, tinha, né, até um calendário
do airdrop, que era, vamos dizer, você recebia os seus tokens. E foram milhares de dólares. Isso foi um desafio, até teve um desafio para a indústria, porque ninguém tinha feito algo semelhante a isso no passado. Então, se você olha a Hyperliquid, se eu não me engano, elas estão no top 10 ainda, né, no CoinMarketCap. Esse crescimento vertiginoso foi uma coisa assim absurda, que obviamente reforça a tese que eu estou falando de que o trade é o produto ou o sistema mais maturo dentro do mercado cripto. Só que a gente teve uma outra narrativa, quer dizer, a mesma narrativa, mas por um outro player muito importante chamado CZ. Never beat against CZ. Né, o que a gente fala never beat against America, no mercado cripto a gente fala never beat against CZ. CZ é o fundador da Binance. Ele começou a falar sobre uma outra exchange descentralizada, a Ether, que também fez alguns multimilionários aí. Então, no meu ponto de vista, se eu fosse olhar um pouco uma narrativa também, eu acredito nos protocolos descentralizados, mas olhar o crescimento e o potencial dessas DEXs. Então, onde sempre vai existir uma clientela qualificada que gosta de tradear. Obviamente, se você entrar nesses ecossistemas, você também pode fazer parte do airdrop, mas não só do airdrop, comprar e tradear esses tokens. Não, legal. E a própria BitGet, né, Gui, tem um produto, né, o SharkFin, que ajuda também o investidor a ganhar rendimentos em cima dos seus tokens. Então, como é que funciona esse... Cara, o SharkFin nada menos do que um produto estruturado. Então, a ideia do SharkFin é que você tenha um valor ali específico e você nunca perca o seu capital principal. Mas você também ganhe com a lateralidade, vamos dizer, quer dizer, com a volatilidade, mas num mercado mais lateralizado, e você tem um yield um pouquinho mais expressivo do que você deixar apenas aquele dinheiro aquela stablecoin numa renda fixa, vamos colocar assim. Então, é um produto estruturado. É um produto estruturado para garantir esse rendimento. Exatamente. E ele é bom também para os momentos em que o mercado está lateralizado. Lateralizado, né? Como a gente viu nas últimas semanas. Exato. Assim, você não vai perder o seu principal. Porém, o yield não vai ser tão alto tanto quanto num mercado como esse. Shark, de tubarão, Fin, F-I-N. SharkFin. O yield, ainda ele varia. Ele é variável entre 5% a 30%, dependendo do mercado. E é a corretora BitGet. Isso, a corretora BitGet que tem esse produto. Legal. Bom, antes da gente ir para a nossa sessão de perguntas e respostas, a pergunta que acho que todo mundo se faz sempre que a gente fala de criptomoedas é qual é o preço do Bitcoin até o final de 2025, né? Que acho que todo mundo aqui está curioso para ouvir a opinião dos nossos especialistas. Gui, aproveitando que o microfone está contigo. Ia dar para ele falar primeiro. Então, Walter, aproveitando que o microfone vai para Vamos lá, eu vou falar. Eu gostaria de falar que $150 mil. Porém, eu não estou tão confiante no mercado assim. Posso estar errado. Eu ainda acredito que ele vai ficar lateralizado até o fim do ano. A gente não vai ter antes do ano novo chinês, a gente não vai ter uma pernada. E é isso. Mas por qual motivo assim ele vai ficar lateralizado? Só por falta de catalisadores positivos? Exato. Sim. Eu não vejo catalisadores positivos nesse momento. Eu estou um pouco mais bearish. Legal. Abaixo dos 150 mil, então. Isso. E para baixo? Para baixo? Eu acho que... Quer dizer, o meu ponto de vista é que o 100K, a gente não cai mais que o 100K. É o suporte. Até um suporte psicológico. Legal. Walter, suas perspectivas para o final do ano, você está mais bearish? 1 milhão. 1 milhão? Vai ter gente aqui que vai brigar com o Gui depois. Não, eu não tô bearish. Eu tô zero bearish. Eu acho que o momento agora é um momento que você precisa olhar para o dado para você se manter ancorado a algo além do sentimento. Porque, não se engane, não é sentimento que move o mercado. São mecanismos que fazem o contexto ser de
apetite pelo risco ou aversão pelo risco. Então isso envolve dois riscos principais. Todo investimento é uma solução de liquidez. É um mecanismo de transferência de risco, se você pensar bem abstrato sobre isso. Então, quais são os dois tipos de risco que você tem ao investir em qualquer coisa? Risco de duration e risco de crédito. Risco de duration é esse meu investimento, em termos reais e não nominais, ele vai valer mais amanhã ou ele vai valer menos amanhã? E quanto? Isso está sempre sendo precificado pelo mercado. Taxa de juros, inflação, política monetária. Risco número 1. Risco número 2 é o risco de crédito. Esse meu investimento, ele tem risco de quebrar e não me pagar? Então, eu sempre diagnostico o mercado de cripto olhando de cima para baixo. Porque cripto não é precificado numa bolha isolada do mundo. E você vê isso como? Agora tem ETF, agora tem opção, agora stablecoin está sendo falado por banco, está sendo comentada pelo próprio Federal Reserve. Então cada vez mais você vai ver cripto integrado. Estatisticamente você vê isso também como? Muito correlacionado com bolsa. E é uma correlação que não é fraca, é acima de 40,4, né, na média. Então se movem juntos. Então, qual é o cenário agora? Né? É um cenário que a gente está tendo shutdown, ou seja, você tem ausência de notícias. Deve ter saído de CPI agora, nem sei. Deve ter saído mais cedo. Da de inflação. Mas o contexto até alguns, vai desde julho, né, é um contexto de crescimento sólido. Se você for ver a expectativa do Fed, né, o Fed Now, acima de 3% de crescimento. Spreads de crédito, que é o diferencial entre crédito privado e crédito público, está comprimido. Isso me diz o quê? Cara, liquidez, né, fornecimento de crédito para a indústria, para o mercado, está amplo. Ou seja, risco de crédito baixo. Se eu tenho um risco de crédito baixo, inflação que está estável, porque está estável apesar de estar acima da meta, eu tenho duas informações muito preciosas aqui, que o mercado olha. Né? Eu tenho pouco risco de crédito, e eu tenho um risco de duration que não é tão grande porque a inflação está estável, ao mesmo tempo em que o Fed está baixando os juros. Isso é um mecanismo que leva capital de ativos de menos risco para mais risco. E é por isso que a gente está vendo uma performance boa, tanto da bolsa quanto de cripto. Isso tende a continuar acontecendo. Se você não tem uma perspectiva positiva para a bolsa americana, então você certamente não pode ter uma perspectiva boa para Bitcoin. Porque os dois devem andar juntos. Uma hora essa relação ela sempre converge. Né? E agora o Bitcoin está bem descontado em relação ao termos de Nasdaq 100. Vai. Então estou super bullish, para não ficar aqui remoendo aqui, teoricamente aqui sobre o negócio. Eu acho que 150 é algo factível para o final do ano, mas como diria André Portillo, né, head de cripto aí do BTG, eu acho irrelevante. Nas palavras dele. Em minha defesa, olhem o dado da volatilidade do Bitcoin depois da entrada dos institucionais. Então você vai ver uma diminuição de volatilidade. Obviamente, não discordo do Walter de que o mercado macro, se eu posso dizer assim, obviamente o mercado americano ele é muito importante para o mercado cripto, porém, depois da entrada dos institucionais, a correlação aumentou, com certeza, mas mesmo assim, eu acredito que essa diminuição da volatilidade e maturação do mercado, e principalmente do Bitcoin como reserva de valor, essas pernadas absurdas, a não ser que o Trump fale, né? Compre agora. Compre agora, exatamente. Como a gente viu aí, alguns dias atrás, muita gente levou uma tungada, mas muita gente também aproveitou do mercado. Então, às vezes o mercado, como todos nós sabemos, ele é irracional, né? Mas é isso, eu tendo a ser um pouco mais conservador. Legal. Walter, então o seu topo é 150 e o suporte de 100 mil a gente vai manter? Sendo bem técnico, 96, né? Porque quando você olha isso, é um dado que eu até publiquei nas minhas redes. 96 mil dólares, né? O suporte. Legal. Baseado em quê, né? Baseado na quantidade de tempo em que o preço visitou essas faixas. E a faixa de 105, você vê que tem um pico na distribuição dos últimos 6 meses.
Então, se você perder esse nível, né, que a gente viu sendo visitado, perdeu ali um pouquinho, depois teve bastante ordem de compra e voltou para acima de 105. Mas continua lateralizado nessa faixa de 120 a 105. Perdendo o próximo nível, né, o próximo pico dessa distribuição temporal é 96. Bom, pessoal, a gente caminha para o final. Quero agradecer ao Walter, ao Gui que participaram aqui desse painel. A gente vai seguir aqui com o nosso café da manhã. Vocês podem tirar dúvidas one-on-one para quem tiver com medo do microfone. Podem conversar com a gente, da equipe também. Lembrando que vocês também vão receber uma pesquisa de satisfação de e-mail de vocês, até para dar um feedback do nosso evento, como a gente pode melhorar, como que a gente pode fazer ele mais dinâmico, fazer ele maior, mais segmentado, às vezes uma dúvida mais específica sobre um setor, às vezes alguma coisa mais básica sobre criptomoedas, ou até fazer um evento para investidores mais avançados no mercado cripto. Enfim, é importante vocês responderem essa pesquisa para a gente também saber como é que foi, né, como é que vocês aproveitaram a dinâmica do evento. Para o pessoal que está nos assistindo no YouTube, lembre de deixar o like, se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para ficar por dentro, né? A gente tem o giro do mercado sempre acontecendo aqui no YouTube, principalmente do Money Times. E é isso, pessoal. Muito obrigado por hoje. Vamos ao ataque. Obrigado.